E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Já deu para você sacar que o bicho tá pegando, o frio tá pegando e o ar-condicionado ali, como é que se fala assim, tem que manter no mínimo para tentar dar a economizada, né? Mas de qualquer maneira, né, a ideia é o seguinte: o governo japonês ele compilou, tá, um projeto para ajudar o povo. Diz a lenda que esse projeto vai até setembro do ano que vem. E ele vai custar uma paulada. Tá? Vai ajudar o povo, entre aspas? Vai. Só que é aquela velha história. Quem gasta mais vai ter uma ajuda maior. Quem gasta menos, dependendo da situação, não vai sentir tanto essa ajuda do governo. Tá? Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como vai ser esse pacote. Tá? Esse pacote ainda não foi aprovado. Vai sair na sexta-feira, tá? O pacote oficial, tá? Do governo. Se eu não soltar nenhum outro vídeo é porque não mudou nada em relação a isso que eu falei. Se eu soltar algum outro vídeo falando sobre esse pacote é porque houve mudanças, tá? Nesse pacote econômico que o governo está querendo soltar. Mas de qualquer maneira, japonês, e a questão do dólar, como é que vai ficar? Pela minha visão, de acordo com esse pacote aqui, não vai parar de subir. Muito pelo contrário, ele vai subir 2 vezes mais rápido. Tá? Mas vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. O Japão cortará as contas de eletricidade das famílias em cerca de 20%. Então vai dar um desconto ali, no caso de 20%, no início do próximo ano, já em janeiro. Como medida de alívio da inflação sob um pacote econômico mais amplo que envolverá quase 30 milhões de ienes. Quase 30 trilhões de ienes, o que vai dar a bagatela de 204 bilhões, isso de início, em gastos do governo, disseram as fontes familiarizadas com o assunto. O tamanho do pacote, que deve ser revelado na sexta-feira, é aquilo que eu falei, se não mudar nada, não vou postar nada, mas se mudar alguma coisa, aí eu venho e gravo outro vídeo para te atualizar. O tamanho do pacote que deve ser revelado na sexta-feira provavelmente ultrapassará os 67 trilhões de ienes. Então já dá para você sacar por A mais B que o bicho vai pegar. Incluindo gastos do governo, municipais e empresas, disseram as fontes. A quantidade de gastos do governo foi aumentada de 25,1 trilhões de ienes planejados anteriormente em meio a pedidos de legisladores no poder, disseram eles. Aquelas velhas coalizões, porque se você não fizer o que eu peço, tu vai se lascar e eu não vou te ajudar a aprovar certas questões, principalmente agora, final do ano, que tem aquela questão da defesa do Japão. Se não houver essa aprovação, Kishida vai passar vergonha. Tá? Aí você vê que está com esse perigo iminente da China, a Coreia do Norte mandar míssil no Japão. Então eles querem aumentar isso. Tá? E aumentar, aprovar esses projetos. E se não houver essas coligações, não vai haver essa aprovação. Isso é fato. Os preços mais altos de energia estão ameaçando comprimir os orçamentos das famílias e o governo está tentando reduzir as contas de serviço público, cobrindo não apenas a eletricidade, mas também o gás. Os subsídios existentes para os atacados, no caso, as commodities, tá? que eles trocaram, só trocaram as palavras. Os subsídios existentes para os atacados de petróleo para reduzir os preços da gasolina e do querosene no varejo serão estendidos além de dezembro, acrescentaram as fontes, embora seja oferecido um valor reduzido a partir de junho. Então esse subsídio vai diminuir em junho do ano que vem. E para quem não sabe, tá? Para os mais desavisados, a gasolina voltou a subir no Japão pela segunda semana consecutiva. Tá? Então você vê que esses pacotes econômicos que o Japão tem feito para segurar, não está segurando. Tá? Passa um tempo, ele segura alguma coisa, daqui a pouco ele volta a subir de novo. Só que, como o Japão não ataca o dólar, ele está pagando cada vez mais caro nesses subsídios que ele está fazendo.
Por mais que ele estava falando assim, vamos tentar fazer esse tipo de coisa para alavancar as exportações. Só que as exportações que o Japão está fazendo não é, entre aspas, de commodities, é de produtos já prontos. E produtos prontos, depois que a pessoa compra, ela leva um certo tempo para comprar de novo. Diferente dos commodities, que são compras de toneladas. E essas vendas do Japão, dependendo da situação, não são de toneladas. Então você imagina o tanto que o Japão está perdendo em cima exportação vezes importação e em relação ao dólar. É burrice? Pô, a meu ponto de vista é burrice, mas de qualquer maneira, pensamento dos caras, né? Se essas medidas forem implementadas, uma família média veria seus gastos com serviços públicos e gasolina cortados em 45 mil ienes nos 9 meses até setembro. Então já dá para você ter uma ideia aqui que esse pacote econômico do Kishida vai até setembro. E eles vão dar pequenos abatimentos que no total, na média geral, vai dar 45 mil ienes de ajuda para o povo. Como é que fala assim? Em forma de descontos nas contas. É muito? Não é muito. Vai ajudar? Depende da situação. Tá? Se falar que é grandes coisas, não é. Mas é aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai depender da forma que você administra a sua casa. Dependendo da forma que você administrar, esse desconto pode ser maior para você. Por que eu estou falando isso? Se você acompanhar comigo aqui, você verá, tá? A forma que o governo vai fazer esses descontos. Eu falo isso porque muita gente não assiste os vídeos até o final. Assiste um pedaço, acha que entendeu tudo e larga para lá. Vida que se segue. Mas continuar. O governo planeja usar a receita tributária para financiar o pacote, embora a maioria dos fundos que tenha seja garantida pela emissão de títulos do governo, acrescentaram as fontes. Então, mais um motivo aqui, essa emissão de títulos, para quê? Que vai aumentar ainda mais o dólar no Japão. Porque emissão de títulos a juros zero, quem que vai comprar esse troço? Só o governo japonês. E quando o governo japonês faz a recompra disso, ele paga cada vez mais caro no que ele gastou. Igual, por exemplo, nessa última intervenção, ele gastou 150 para poder fazer aquela recompra daquilo ali. Aí o dólar dá aquela caída, como é que se fala? O iene dá aquela caída, ele revende mais barato. Aí o troço sobe, ele compra mais caro de novo. É uma jogada inteligente? Não, é uma jogada burra do governo japonês. Mas é aquela velha história, o dinheiro é deles. Eles são, como é que se fala assim, as mentes inteligentes do governo que foram aprovadas e eles estão fazendo esse tipo de coisa. A mesma coisa o Kuroda. Eu não sei por que não arrancaram o Kuroda de lá ainda. Mas é o Kishida. Tá? Mas continuando. Então já deu para você sacar que essa ideia de manter o dólar alto para poder beneficiar o Japão vai ser só em alguns setores. Principalmente só no setor do turismo. Porque a parte de exportação vezes importação vai sair no prejuízo. Compra de commodities vai sair no prejuízo. E o povo, o que acontece? Paga o pato e sai no prejuízo também. Na grande maioria. O que deveria ser o inverso. Mas, Japão. Né? Para limitar os gastos, planeja eliminar gradualmente o apoio às contas de serviço público em setembro do próximo ano, já que a restauração fiscal é um desafio assustador para o Japão, cuja saúde fiscal já é a pior entre as principais economias. Claro, juros zero. O Japão está fazendo. Então, quem que vai ter, como é que se fala assim? Quem que vai se animar a comprar isso? Você vê que o povo vai atrás dos Estados Unidos, dos títulos americanos, por quê? Os juros estão exorbitantes. Então os caras sabem que, dependendo, comprando aquilo ali, mantendo por um certo tempo, os caras vão ganhar uma nota. Em contrapartida, o Japão não. E aí? Então o Japão emite um monte, só que é aquela velha história. Quem que vai comprar? Nisso, nessa brincadeira toda, só as grandes corporações ganham. Por quê? Eles investem lá fora, quando repatriam o dinheiro vem
duplicado ou triplicado, dependendo da situação. E aí? Então já deu para você sacar que só algumas empresas, grandes corporações que fazem investimentos fora, estão lucrando. Igual a Nintendo. A Nintendo, para quem joga games, sabe, a Nintendo, como é que se fala? Ela tem muito investimento para fora. E você vê que falar que a Nintendo faz grandes investimentos em games, esse tipo de coisa, é muito pouco. Geralmente a Nintendo é mais do mesmo. Mas ela sempre tem receitas exorbitantes. Por que disso? Por causa dessa história do mais do mesmo. Tá? Então, com isso, quando ela repatriou o dinheiro, ela ganha uma burra. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Toyota o ano passado. Houveram várias paralisações de serviço na Toyota. Era para ter dado uma baixa na produção, mas ainda assim tiveram ganhos recordes por causa desse tipo de coisa. E você vê que a Toyota está fazendo isso a mesma coisa esse ano. Está trabalhando menos, está ganhando mais. Para ela é lucro. Mas continuando. Com base no novo pacote, o governo planeja apresentar um projeto de orçamento extra para atuar o ano fiscal até março do próximo ano ao parlamento. Então você vê que antes de acabar o ano fiscal de 2022, eles já vão fazer um novo pedido. E nisso, o que é? Já vai estourar mais as contas de 2022. O primeiro-ministro Fumio Kishida está lutando para reverter uma recente queda nas classificações de suporte, estendendo um suporte adicional às famílias e empresas. O núcleo de inflação ao consumidor no Japão está em seu nível mais alto em cerca de 3 décadas, no caso 30 anos. Eu já trago a notícia antes. Como é que se diz? Essa notícia não chamou atenção, tive poucas visualizações nesse vídeo. Mas você vê que são notícias que, se as pessoas acompanharem, verá que a realidade, não o que é o idealizado, é a realidade da coisa. Não tá legal. Então, por mais que postem aí nas mídias, aumentou as vendas. Aumentou as vendas, mas aumentou também o valor das coisas. E aí, o que adianta? Quem que vai ficar na situação pior, quem que é? É o consumidor, não é as empresas. Só que muitas pessoas não entendem esse tipo de coisa. Em meio a custos mais altos de combustível causados pela guerra da Rússia na Ucrânia e pela rápida desvalorização do iene, que inflacionou os preços de importação. Um dos principais pilares do pacote é reduzir as contas de eletricidade doméstica em 7 ienes por kWh. Presta bem atenção nisso aqui. Tá? O que significa que uma família média economizaria em cerca de 2.800 ienes por mês. As empresas receberão um apoio de 3,5 ienes por kWh. Uma coisa aqui. Então é aquela velha história. Uma família ou uma pessoa sozinha que economiza DENK não vai chegar a esse valor de desconto. Ele vai ter um desconto bem menos na conta. Isso é fato. Então, se você tem uma família maior, você vai ter um desconto maior que esse ainda na conta. Vai ser uma ajuda para a família de grande porte? Vai ser uma ajuda grande. Mas essa parte do governo dar um apoio de 3,5 ienes por kWh para as empresas é desnecessário, porque o governo já está subsidiando esse valor. Tá? Você vê que em 7 ienes, e o governo ainda vai dar um plus de 3,5. Então, sinal que as empresas vão estar ganhando 2 vezes. Por isso que eu falo que tem coisa errada nessa política do Kishida. Porque não era para o Kishida estar dando esse dinheiro para as empresas. Porque o Kishida está pagando por esse desconto. Então alguém está lucrando a mais aí. Por trás. Então já dá para você sacar por A mais B que essa enxurrada do dinheiro que o Kishida está soltando só vai piorar a parte de impostos no Japão. Mas continuando. Além disso, espera-se que uma família média economize cerca de 900 ienes em taxas mensais de serviço de gás da cidade, com o governo fornecendo um suporte de 30 ienes por metro cúbico de consumo. É aquilo que eu falei também. Tá? Se as famílias fazem pouco uso, por exemplo, do ofurô, o ofurô gasta um gás miserável. Dependendo desse desconto de 900 ienes que eles estão falando de média mensal, não vai chegar a isso.
Mas restaurantes, lugares que usam muito gás, vão receber descontos astronômicos. Pô, isso é bacana para eles, dependendo, vai ajudar bastante, mas para as pessoas que estão tentando fazer a economia de forma pesada, isso não vai fazer nem cosquinha. Então, como é que se diz assim? Uns ganham, outros não. Mas vida que se segue, continuando. Kishida instruiu as autoridades a se concentrarem em medidas para aliviar a dor da inflação acelerada e abordar a fraqueza do iene, estimular o crescimento salarial e rejuvenescer a economia. Fraqueza do iene não vai ser topada aí, isso é fato. Tá. Estimular o crescimento salarial também não vai ter, isso é fato. Porque uma empresa sabe que um pacote econômico é provisório. E a bomba que ela vai segurar na mão ali não é provisória. Tá? Então, que empresa que vai aumentar o salário da pessoa sabendo que o dólar está oscilando dessa forma? Não vai. Tá? Então, vão ficar descrentes. Tanto que, para a renegociação dos salários até a primavera do ano que vem, o governo vai ter uma batalha muito grande com os sindicatos. Então, só Deus sabe o que vai dar. O pacote também econômico vai incluir a distribuição de 100 mil ienes para as gestantes, para as mães esperando o filho. Então você vê que não são mães com crianças, né? Tem que estar esperando, por enquanto, nesse pacote provisório. Já que a população está envelhecendo rapidamente. E também a promoção da produção doméstica de grãos, fertilizantes e ração animal, estendendo um apoio. Então é aquela velha história. Só que nessa parte doméstica de grãos, o arroz não entrou. Muito pelo contrário. O governo diminuiu o subsídio para o agricultor que planta arroz. Para poder, como é que se fala assim? Tirar o incentivo. Tá? Tanto que diminuiu em muito a quantidade em área plantada do arroz no Japão. E o turismo está aumentando. Então já sabe o que vai acontecer. Aumento de arroz. Do preço do arroz, mais que já aumentou. Eu já havia gravado um vídeo avisando que a JA já aumentou em 5% o valor do arroz dessa nova safra na questão atacadista. E isso fora os outros aumentos que os arroz vão ter de acordo com a sua premiação. Tá? Porque existe premiação de qualidade, etc. Então vai dar um aumento de preço ainda mais? Vai dar um aumento de preço ainda mais. Então, se você quiser, não digo economizar, mas absorver por um certo tempo esse aumento, aquilo que eu já havia alertado, estoque arroz. Para você absorver isso. Tanto que na cidade que eu moro aqui, dependendo do local onde tem os arroz mais baratos, eles estão sumindo esse arroz mais barato. As pessoas estão comprando rapidamente, depois que ficaram sabendo desse aumento de 5%. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse tipo de coisa, as pessoas estão tentando absorver esse aumento, não economizar, porque chegou num ponto que já não dá mais para economizar, mas dá para absorver. Tá? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, você vê que o Kishida ele fez esse pacote econômico que vai chegar, quanto que estava aqui, a ideia era quase 67 trilhões. Cadê aqui? 67 trilhões de ienes. O PIB do Japão está beirando 5 trilhões. Então já dá para você sacar o tamanho da defasagem de dinheiro. Então já dá para você sacar também a quantidade que o governo vai ter que soltar de títulos para poder cobrir esse arrombo. Então já dá para você sacar também como é que vai ficar em relação ao dólar. Dependendo se está virando uma bola de neve aqui no Japão. O japonês tem perspectiva? Nenhuma. Já sou realista, não tem nenhuma perspectiva para isso parar. Enquanto não acabar a questão da guerra, não tem perspectiva disso diminuir. E segundo agora, se for ver a questão da moeda americana, que está fazendo a moeda japonesa oscilar, já são 2 pontos. Então, enquanto não acabar a guerra, enquanto não acabar a parte não der uma melhorada na moeda americana, lá nos Estados Unidos, o ien não vai melhorar aqui no Japão. Então,
Já vão preparando aí para, como é que fala assim, segurar por um bom tempo nesse tipo de coisa. Então, ó, se você não quiser ficar perdendo dinheiro, tendo que mandar dinheiro para fora, mande só o mínimo necessário. Porque senão você vai ficar perdendo dinheiro cada vez mais. Como já saiu noticiários da NHK falando que os estrangeiros estão perdendo dinheiro aqui no Japão. E aí? Então é aquela velha história. Acredite quem quiser, não precisa acreditar em mim. Cansei de falar, não sou influenciador digital. Eu venho aqui e passo as notícias do que está acontecendo. Aí vai das pessoas, acreditem quem quiser. Como já cansei de falar, não precisa acreditar em mim. Entra no Google e pesquisa. Simples. Mas cada um vai ver até onde vai poder se endividar ou vai ver a bola de neve que está virando sua dívida. Então segura a onda. Tô alertando, porque quem avisa, amigo é. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.